Vamos iniciar esse vídeo refletindo uma das frases clássicas do Sêneca e vamos entender como que a gente pode estar aplicando isso para o nosso desenvolvimento. A frase é a seguinte: quando um homem não sabe para onde está navegando, qualquer vento lhe é favorável. Vamos destrinchar essa frase e entender como a gente aplicando ela na nossa vida pode nos trazer grandes resultados. Se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui no canal, assista ao vídeo e se em algum momento esse vídeo te aportar valor, você se inscreve e deixa um comentário. Caso não, segue seu caminho. Cada um tem um caminho para seguir nessa vida. Quando você define claramente o que você quer alcançar, aumenta muito as suas chances de alcançar. Por quê? Quando a gente tem clareza, é muito mais fácil da gente ter resultado. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal onde eu falo que muitas coisas parecem ser resultado, mas que só resultado é de fato igual a resultado. E que isso fique bem claro de uma vez por todas. Quando você define os seus objetivos com clareza, isso facilita muito para sua mente entender quais as ações devem ser tomadas, e isso vai te dar a direção que vai te mover rumo ao que você está desejando transformar na sua vida. E pode ser qualquer área dela. A gente vai falar de algumas ao longo do vídeo de hoje. Não é só ter essa clareza de direção. Você precisa entender outras regras para jogar esse jogo e de fato ter êxito. Algumas coisas que precisam ficar claras para você é que nenhum plano vai nascer perfeito e nenhuma trajetória vai seguir uma linha reta, tudo exatamente como você planejou desde o início. Então, como o plano não vai nascer perfeito, no mínimo ele tem que nascer com uma direção clara. Algo que realmente faz diferença se vamos atingir essas metas ou não é a maneira como definimos os nossos objetivos. Vamos entender a imagem aqui ao lado. Existem muitos estudos aplicados ao método SMART, que em sua sigla em português seria específico, mensurável, atingível, relevante e temporário. Nós precisamos entender com clareza cada uma dessas etapas e como a gente pode aplicar elas dentro do nosso planejamento. Específico. Os objetivos eles precisam ser específicos, porque quando a gente tem um objetivo traçado com uma maneira específica, é muito mais fácil a gente estar traduzindo ele em ações concretas. Por exemplo, eu vou te explicar dois exemplos. Emagrecer. Se o seu objetivo é emagrecer, fica bem genérico. Agora, se você fala, vou perder 10 quilos, no meu caso, que queria perder 18 e já perdi 12, eu tinha um objetivo. Então, eu sabia exatamente o que eu queria fazer e eu fracionei isso ao longo dos meses que eu tinha para poder conseguir alcançar esse objetivo. Outro exemplo que as pessoas costumam ter é: quero ganhar mais dinheiro. Olha como isso é genérico. Agora, quero ganhar 15 mil por mês, aí sim é um objetivo claro. E aí, dentro dessa clareza, você consegue traçar rotas. Por exemplo, no meu emprego atual, eu consigo atingir esse salário? Principalmente na empresa que eu estou nesse momento, eu consigo atingir esse faturamento? Se não, você vai ter que fazer um reajuste de rota. E aí entra a questão de ser mensurável. Você vai precisar definir metas específicas que vão fundamentar a sua meta, indicando com clareza se você está se aproximando ou não. Se a sua profissão atual tem um teto que não bate 15 mil por mês, você vai ter que trocar a profissão. Ponto e vírgula aí. Talvez se você escalar essa sua profissão no digital, aí sim você pode bater essa meta e passar. Só que é uma questão de reajuste, aprender novas habilidades, coisa que você está aprendendo como fazer aqui nesse vídeo. Isso nos leva ao nosso próximo passo. Atingível. Um bom objetivo, ele deve ser desafiador sim, mas ele também tem que ser realista. Por quê? Se ele for muito fácil, ele não vai te motivar o suficiente. E se ele for ambicioso demais, ele vai te intimidar. Então a solução para isso é você criar algo atingível. Principalmente se você ainda está no início da sua jornada rumo a ser mais produtivo. E eu já te adianto que, com o passar do tempo, vai ser um pouco mais fácil para você criar metas mais ambiciosas. Mas de início, você precisa começar com coisas mais simples de serem alcançadas, para que isso vá te provando que você é capaz de fazer essas mudanças na sua vida. E quanto mais você conseguir dar esses passos rumo a uma nova vida, mais você vai perceber que é possível. Então, mais alta você vai colocar a régua dos seus próximos objetivos. O que nos leva ao passo que ele tem que ser relevante. Seus objetivos eles devem ser motivados por coisas que são importantes para você, e não pelo desejo de agradar aos outros ou tentar se encaixar em algum grupo social. Por que eu estou falando isso? Aqui nesse canal, eu já falei várias vezes que a maioria das pessoas tem vivido a vida delas tentando realizar sonhos de outras pessoas e não os delas mesmas. Um exemplo clássico, por exemplo, tem pessoas que querem fazer um plano de carreira dentro de uma empresa, só que aquela empresa não está alinhada com os valores que a pessoa tem na sua vida pessoal. Mesmo se ela alcançar talvez o salário que ela planeja alcançar, talvez ela não vai encontrar prazer e felicidade nisso. Então, quando você está buscando um objetivo que ele é verdadeiramente seu, você vai estar colocando a sua energia com muito mais intensidade. Afinal, aquele objetivo mexe com você e isso te motiva de verdade a estar executando essas ações que vão te levar de fato ao objetivo que você
você está buscando. E por fim, ele tem que ser temporal. Por que que ele tem que ser temporal? Porque se você não tiver uma data concreta para quanto tempo vai durar esse objetivo, você pode passar a vida inteira tentando ele. Por isso que é interessante que você dê um prazo para estar conseguindo concentrar a sua energia, o seu foco nas ações necessárias durante um período estabelecido de tempo para chegar naquele objetivo. Pode acontecer o seguinte: pode ser que ao longo do caminho você perceba que talvez eu não planejei bem o suficiente tal e tal etapa, que eu pensei que duraria talvez uma janela de 15 dias, mas vai durar 1 ou 2 meses a mais. Só que o importante é que você já entrou em movimento, você já começou a executar as ações necessárias e foi percebendo reajustes para fazer na sua rota. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é você perder a previsão, ou seja, uma vez que você recalculou essa rota, você entendeu. Preciso de 2 meses a mais. Você vai recalcular e escrever novas ações para isso. E aí seu objetivo volta a estar fechado naquela janela. Se você perceber de novo, você vai fazer outro reajuste. O problema é ficar sempre procrastinando e falando: eu posso me dar mais tempo, eu posso me acrescentar mais dias, eu posso me acrescentar mais semanas. Aí você vai se tornar um procrastinador profissional com a ilusão que é alguém em progresso. E isso tem uma linha muito tênue e pode acontecer com muita facilidade com qualquer um de nós. E um ponto crucial, se você vai conseguir ou não, é: os seus objetivos eles devem depender em sua grande maior parte de você mesmo. E é por isso que você deve estar buscando a sua evolução pessoal todos os dias. Você precisa entender que bons objetivos, eles se concentram em coisas relevantes e alinhadas aos seus valores, principalmente que depende da maior parte do tempo do seu próprio esforço. Porque se você tem um objetivo que depende que uma série de pessoas, ou pode ser uma única pessoa, faça algo com consistência para você, dificilmente você vai conseguir engajar uma pessoa nesse ponto, a menos que ela seja um funcionário. Mas aqui eu estou tentando te promover a criar um objetivo que você é capaz de transformar. Não terceirize o seu sucesso para outras pessoas. Esse é um dos pontos que vai facilitar a sua trajetória. Agora que você entendeu o método SMART, vamos analisar essa imagem aqui ao lado. Os seus objetivos, eles devem estar nessa intersecção. Por que que eu falo isso? Como agora você entendeu como que o método SMART funciona, é hora de você pensar em como colocá-lo de fato em prática. Você pode pegar um papel e caneta, fazer um objetivo, como algo que eu estava fazendo aqui mais cedo. Você pode usar um aplicativo, você pode usar um Notion, um Trello, o que for mais viável para você. Essa parte é meio que indiferente. O importante é que você, de fato, trace os seus objetivos fracionado em ações, coisa que vamos ver daqui a pouco. Se você se der um prazo de 3 meses para fazer alguma coisa, o que, que vai acontecer é, você vai começar a revisar esse objetivo e vai se fazer algumas perguntas ao longo dos dias. E eu vou te falar algumas delas. Primeira de todas, ele está específico o suficiente ou ainda está genérico demais? Já falamos sobre isso. Outra pergunta que você deve fazer é: eu consigo medir o progresso de alguma forma? Veja que todas as perguntas estão se amarrando no método SMART. Outra pergunta: esse objetivo é realista considerando a minha rotina, meus recursos e as minhas capacidades atuais? Também está alinhado com o método e também já falamos sobre isso. E por fim, ele é realmente importante para mim ou estou buscando isso para agradar os outros? Esse é um ponto que vale a pena fazer uma reflexão profunda. E, para a gente concluir a questão de alinhá-los ao método SMART, ele tem uma data limite clara para ser alcançado? Nesse caso, eu estou te sugerindo fazer um projeto de 3 meses. Essa simples reflexão ela tem o poder de transformar o que seria um desejo vago em um plano de ação concreto. E aí a gente foge daquela cilada relatada por Epiteto. E fica tranquilo que eu vou te ensinar a fazer esse plano. Antes, só vamos fazer uma pequena recapitulação. Você não precisa começar grande, você só precisa começar certo, começar com clareza, tendo um objetivo claro. Isso vai fazer toda a diferença. E você não tem que se esquecer que as suas metas elas vão estar sempre sendo revisadas de tempos em tempos para que você possa fazer os ajustes necessários. E aos poucos você vai ver que o que hoje parece muito distante de você começa a se tornar mais viável quando você divide essas etapas e mantém o foco diário. É como aquela frase do Sêneca que a gente abriu o vídeo. Só que agora você sabe para onde você está indo. Você não está dependendo de um vento aleatório. E isso vai mudar todo o jogo. Porque agora você tem um mapa nas suas mãos. E vamos ver como que a gente pode estar criando esse mapa. Agora eu vou te ensinar como que você define um plano e como fazer essas ações vão te levar ao seu objetivo. Presta bastante atenção porque esse é um ponto crucial desse vídeo. Vamos começar já de cara entendendo o seguinte: esqueça essas promessas fáceis dos gurus da internet. Nenhuma pessoa que foi bem sucedida em uma área da vida dela ou em várias áreas da vida dela, isso aconteceu por acaso.
Uma das grandes razões foi que essas pessoas colocaram a sua energia, o seu foco e o seu tempo alinhados com o objetivo principal que elas tinham e fracionou isso em várias ações que ela precisava tomar para chegar no ponto que elas desejavam. E esse trabalho, em cima dessas ações, ele foi diário, não é algo que você faz esporadicamente, porque é aí que mora as pessoas não terem resultado. Tem uma clássica frase do Epiteto que resume bem isso para a gente, que é a seguinte: objetivos sem um plano não passam de desejos. A frase é bem autoexplicativa. Por isso que é necessário que as suas ações estejam definidas de maneira concreta, porque assim vai ser muito mais fácil fazer com que essas ações te peguem do ponto que você está e te levem ao objetivo que você deseja alcançar. Clareza é tudo. Entenda isso de uma vez por todas. Só que algo precisa ficar claro: nenhum plano vai nascer perfeito. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Quando eu resolvi mudar de país com a minha esposa e meu cachorro, eu tinha uma vaga noção de quanto mais ou menos eu iria pagar de aluguel, quais as ruas eu gostaria de morar para a cidade que eu estava mudando, tinha uma ilusão que eu sabia mais ou menos quanto eu ia gastar com alimentação, e na teoria tudo estava meio que previsível, estava meio que não muito difícil assim de realizar essa troca de país. Só que a realidade ela vai bater no seu plano, e isso você vai precisar aprender a ficar sempre fazendo replanejamentos, ou seja, refazendo a rota dos seus objetivos. Porque quando eu cheguei aqui nesse país, eu tive a minha primeira dificuldade. Poucas imobiliárias aceitavam me alugar um apartamento apenas com o passaporte. Isso não estava planejado no meu plano na hora que eu pensei em trocar de país. Ou seja, eu tinha uma falha no meu plano. E por que eu tinha essa falha? Porque eu nunca tinha dado esse passo antes. Então, às vezes você pensa que o tamanho do seu projeto é até aqui, mas ele vai muito mais além. Simplesmente porque te faltam informações que você vai descobrir dentro do caminho. Por isso que ficar refazendo a rota é fundamental para você ter êxito. Mas por que que isso acabou dando certo para mim? Porque eu já estava aqui, eu já tinha entrado no avião, já tinha vindo para cá. Ou seja, você tem que se colocar em movimento em direção ao seu objetivo, senão você nunca vai chegar nem sequer próximo dele. E quanto mais próximo dele você chega, mais você vai percebendo que tem coisas que você pode agregar para facilitar ou coisas que você precisa remover para que você o alcance. E isso vai vir com o feeling de ir vivendo etapa por etapa, ou seja, ação por ação. Uma ação pode te mostrar que a próxima ação que você imaginou que era necessária para viver aquilo, não necessariamente é ela que deve ser tomada. Ou talvez não naquele momento, precisa de pré-ações antes de executar essa. Isso você vai entendendo conforme você já está em movimento rumo ao que você deseja. É como a frase disse pra gente: planos sem metas são só desejos. E você não está querendo desejar as coisas, você está querendo conquistar essas coisas. Os seus planos, eles são guias e não regras invioláveis. Por isso que sempre vai caber esses reajustes de rota ao longo do trajeto. Se você for cabeça dura e ficar tentando seguir o seu plano à risca, tem uma grande chance de você não conseguir. E outro ponto que faz as pessoas não conseguirem, elas irem para aquele famoso é tudo ou nada. Na maioria das vezes vai ser nada. Então não seja egoísta e busque o perfeccionismo logo no seu primeiro planejamento. O mais importante é você ter clareza do seu objetivo final. O caminho, o percorrer até lá, vai sim exigir essas adaptações para que você tenha sucesso. E esse sucesso vai vir de você adaptar o seu plano à sua realidade. Um plano mediano que você consegue seguir é muito melhor que um plano perfeito que está fora das suas habilidades, dos seus recursos financeiros e do tempo que você tem para executar ele. Então, sempre ser realista e sempre fazer reajustes nessa rota. Principalmente esses reajustes devem levar em conta as suas finanças do momento, o seu tempo e se você tem horários disponíveis que você está com energia para executar essas coisas. Não adianta você ter o plano perfeito e a sua agenda para executar ele é 2 horas da madrugada, num horário que você provavelmente, se estiver acordado, vai estar sem energia para fazer aquilo. Então, você tem que casar todas as realidades necessárias para que aquele momento seja executado na sua melhor performance. Caso não seja possível na sua melhor performance, pelo menos tem que ser numa carga horária onde você ainda consegue ter performance. Porque no final das contas, um bom plano nada mais é do que um conjunto de ações que você tem que executar para te levarem de um ponto ao outro. Algumas dessas ações você vai precisar fazer uma única vez, outras você vai ter que realizar várias ao longo do tempo, e algumas vão ser meio que diárias mesmo. É assim que funciona o trajeto de você alcançar um objetivo de fato. A imagem está aqui ao lado. Perceba que ela é bem simples. Você tem um objetivo, você tem uma ação inicial que vai te levar a outra ação. Após executar essa ação, você tem uma próxima ação, uma próxima ação, quantas ações forem necessárias até que você chegue no seu objetivo.
É isso que você deve ter bem claro. É assim que você vai fazer o seu plano. Então, vai ser fundamental que os seus planos eles estejam claros e objetivos. Você vai ter que definir eles através de ações concretas que vão te ajudar a alcançar esse objetivo. E essa parte exige planejamento. Por isso que é tão fundamental que os seus objetivos estejam claros para você poder definir ações concretas que vão te ajudar a alcançar esse objetivo. Como você vai precisar fazer reajustes nessa rota dentro dessas ações, que fique claro para você que os planos, na verdade, eles são uma espécie de organismo vivo. Eles dependem de atualizações conforme seus resultados e os seus novos conhecimentos ao longo da trajetória que você vai acumulando vão sendo internalizados e incorporados dentro da sua rotina diária. Você vai alimentando e atualizando o seu plano, sempre se fazendo perguntas de como você pode conquistar aquilo com menos esforço, tendo mais resultado e com menos tempo. Isso você vai conseguir como? Através do seu autoaperfeiçoamento. E você vai ter que fazer em duas asas: coisas de soft skill e coisas de hard skill. Nós temos outros vídeos no canal para tratar desse assunto. Um dos pontos chaves que pode te ajudar a alcançar esse objetivo com um pouco mais de clareza é ter orientação. E onde você vai buscar essa orientação? Em boas fontes. Então você vai fazer o seguinte: você vai procurá-la em bons livros, bons cursos, fazendo parte de mentorias, masterminds, o que for necessário, mas não tente fazer tudo do zero. Veja que muitas pessoas estão querendo criar sistemas que já existem, e eu falo isso baseado em mim mesmo. Eu sou programador, então eu sou front-end profissionalmente, só que eu não sabia back-end. Se você não sabe o que é, eu vou resumir muito fácil. Imagina que qualquer aplicativo, qualquer tela, vou dar um exemplo de uma tela de login. Quando você vê lá e-mail, senha e o botão entrar, eu faço aquela tela. Quando você clica no entrar, isso tem que bater num banco de dados, verificar se aquele e-mail é cadastrado, se aquele e-mail, além de ser cadastrado, é cadastrado com aquela senha, e se for, eu vou te permitir logar. Isso vai acontecer por debaixo dos panos no back-end. Eu não sabia back-end, mas eu sabia front-end. Eu aprendi back-end para poder criar um sistema de desenvolvimento pessoal que eu passei meses trabalhando, deu quase um ano. E no final, depois de fazer e refazer, adquirir tantas habilidades que para aquele objetivo específico eu não precisava, no final eu percebi que com bom conhecimento eu faria aquilo com papel e caneta em uma única página. Então, às vezes, você está tentando reinventar a roda para coisas que já existem, ou tentando reinventar a roda fazendo coisas desnecessárias, como foi o meu caso. Um bom plano, ele é aquele que você consegue executar sem ter que se matar para isso. Algo que não é impossível de ser executado, porque no final das contas, um bom plano nada mais é do que uma série de ações que você tem que realizar. E algumas dessas ações você só vai precisar fazer uma única vez. No meu caso, eu estava tentando fazer um sistema, pensando que eu ia fazer ele uma única vez e depois eu ia só ficar atualizando as coisas. E sabe o que eu precisava de verdade? De clareza. E clareza vem através de estudo. Por exemplo, quando você pega para poder estudar um livro, você tem que fazer algo assim. Realmente estudar, anotar, escrever coisas de lápis no final das páginas ou nas laterais, é assim que você adquire conhecimento, estudando de verdade. Não é só pegar e ler um livro por ler. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Agora, quando você vive o livro, quando você disseca o livro, quando você estuda, quando você extrai conhecimento, quando você lê uma página e fala, tá bom, como eu posso aplicar isso hoje na minha vida? Ou como eu posso aplicar isso essa semana na minha vida? Aí sim você vai tirar proveito. Agora, não adianta você ter o melhor livro do mundo e só ler ele e não entender como aplicar. Não adianta você comprar o melhor e mais caro curso da história da humanidade e só assistir às aulas e não entender como você vai trazer aquilo para a sua vida real. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Não adianta você estar cercado de pessoas bem-sucedidas que já percorreram o caminho que você quer percorrer, mas não saber fazer as perguntas certas para elas ou não saber entender o que elas falam. Você não vai tirar proveito nenhum. Então, não é só sobre você ter boas fontes, é sobre você ter uma cabeça preparada para entender o processo das coisas. Como dizia o meu antigo professor de guitarra, para uma mente preparada, tudo é aula. Acho que até esse ponto do vídeo você já entendeu que a grande chave de conseguir conquistar essas coisas é transformar ações em hábitos. Quando as suas ações são incorporadas na sua rotina e esses hábitos estão bem claros para você e você já entrou no rumo de executá-los ao longo dos seus dias, seu percurso vai ficar muito mais fácil e a chance de realizar esse objetivo muito mais plausível. Eu vou deixar aqui para você um vídeo onde eu falo de como você poderia fazer um faturamento interessante em 6 meses e também está ligado à questão de produtividade e construção de novos hábitos.